Os livros de referência foram o Junqueira, de Histologia, o livro de Silvia Torme, de Fisiologia Humana, e o livro Abas, de Imunologia Celular e Molecular. Então, nós vimos na aula passada que existem barreiras químicas, físicas, fisiológicas, enzimas, ácidos, que protegem nosso corpo da invasão de patógenos, de micro-organismos que causariam doença. Porém, por vezes, esse micro-organismo ele pode superar essas barreiras e adentrar no nosso corpo. E por isso, existem células específicas que atuam no nosso sistema imune. Tanto células da imunidade inata, que é a primeira forma de defesa, quanto células da imunidade adaptativa, que é uma imunidade mais tardia, porém muito mais específica e com memória. A maior parte dessas células, elas são capazes de reconhecer o micro-organismo invasor quando for patógeno, através de receptores. Então é importante frisar que essas células possuem receptores, capazes de reconhecer, então, invasores do nosso corpo. Mas como são formadas essas células? Bem, essas células são formadas através de células-tronco hematopoéticas pluripotentes. Então, de acordo com diferentes níveis de estímulo dessa célula-tronco, ela é capaz de diferenciar em diferentes tipos de células do sistema imune. Por exemplo, uma célula hematopoética totipotente, pluripotente, ela pode formar um monócito, que pode formar, por exemplo, um macrófago. Pode formar um neutrófilo. Esse monócito pode se diferenciar formando também uma célula dendrítica, ou mesmo a célula tronco pode formar essa célula dendrítica, ou pode formar precursores para a formação de linfócitos, tanto B quanto T, e de células NK, que são células natural killers. Bem, não se assuste com esses nomes de células, que em próximos vídeos iremos fazer vídeos aprofundando cada tipo de célula. Apenas é importante identificar que as células do sistema imune, elas são produzidas através de células-tronco pluripotentes. Essas células-tronco pluripotentes, elas estão na nossa medula óssea vermelha. A medula óssea justamente é vermelha porque ali há a produção também de células do nosso sangue, os eritrócitos, as nossas hemácias. Existe também a nossa medula óssea amarela, que ela é carregada de adipócitos, ou seja, de células de lipídios, de gordura, por isso justamente a cor amarelada. Então, as células da linhagem do sistema imune sanguíneo, elas advêm, então, da nossa medula óssea vermelha. Então, como eu disse, de acordo com diferentes estímulos, elas podem gerar dois tipos de linhagem, linfóides e mieloides. Essas células mieloides, elas podem formar monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Esses monócitos, eles podem formar, por exemplo, células dendríticas, macrófagos. Essa célula mieloide, ela pode formar megacariócitos, que vai formar as plaquetas, ou até mesmo reticulócitos, que vai formar, então, as hemácias. Já da linhagem linfóide, ela pode formar precursores, que vão formar, então, os linfócitos, tanto B quanto T. E uma coisa muito importante é que essa medula óssea vermelha, ela não fica em todos os ossos do nosso corpo. Fica em ossos longos e chatos, como por exemplo o fêmur e ossos esqueléticos da pelve. Essas células imunes, então, quando são formadas através dessas células-tronco, não estão prontas para proteger o nosso corpo. Elas são formadas na nossa medula, mas elas passam por um processo de maturação. Ou seja, é um processo em que elas se tornam funcionalmente ativas. Então é preciso diferenciar o processo de formação e o processo de maturação. Esse processo de maturação iremos estudar um pouco mais aprofundado quando falarmos sobre os órgãos linfóides primários e secundários. Então veja, esse aqui é outro esquema para tentar clarear um pouco esses conceitos. Então nós temos células-tronco hematopoéticas pluripotentes, que estão presentes na nossa medula óssea vermelha, em ossos longos e chatos. Elas, através de diferentes estímulos, podem formar progenitores da linhagem linfóide ou mieloide. Da linfóide,
precursores para células dos linfócitos B e T, e até mesmo células NK, que são células natural killers, e das mieloides podem ser formadas os mastócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos, que por sua vez pode formar células dendríticas e também de macrófagos. Veja que estamos aqui então estudando a formação das células do sistema imune, que irá atuar na proteção do nosso corpo, na defesa. Essas células também são chamadas de leucócitos, células brancas, glóbulos brancos. Existe um conceito de leucocitose e leucopenia. Quando a quantidade dessas células está muito elevada, é chamado de leucocitose. Já quando essas células estão com quantidade reduzida, é chamada de leucopenia. Essas células, esses leucócitos, eles são classificados tanto quanto a imunidade inata e adaptativa, quanto por outros fatores. Um desses fatores é granulócitos e agranulócitos, ou seja, as células do sistema imune são classificadas em granulócitos e agranulócitos. Granulócitos são células com núcleo irregular e que mostram no citoplasma grânulos específicos. Então, quem aqui é granulócito? Bem, basófilos e mastócitos, eosinófilos e neutrófilos. Essas três são células chamadas de granulócitos. O restante é classificada como agranulócitas. Bem, e justamente o nome dessas células, basófilo, eosinófilo e neutrófilo, tem a ver com a forma como essas células são coradas. Por exemplo, o basófilo, ele é corado em base, alcalino, por isso o nome base. O eosinófilo em ácido, tá? O ácido eosina, que é um corante, por isso o nome eosinófilo. E o neutrófilo, ele não fica com cor escura em corantes padrões, por isso ele fica neutro, daí vem o nome, neutrófilo. Isso ajuda a diferenciar. Então, como que eu sei quando uma célula é agranulócita ou granulócito? Lembra de base, eosino, que é o ácido, e neutrófilo, que é neutro. E o basófilo, ele pode formar o mastócito. Então, são essas 4 células aqui, que são as células granulócitas. Elas podem liberar esse conteúdo do grânulo por exocitose, que é uma característica dessas células. Porém, além dessas células das células do sistema imune, serem classificadas enquanto granulócitas e agranulócitas, elas podem ser classificadas como fagocíticas, citotóxicas e APCs, APECs, que são células apresentadoras de antígeno. Bem, o que é tudo isso? Células fagocíticas são células que englobam, tá? Que ingerem os seus alvos, que ingerem o patócito para tentar destruí-lo através de fagocitose. E quais dessas células que realizam a fagocitose? Bem, a célula do neutrófilo e os monócitos e macrófagos. São essas células que têm essa característica de serem fagocíticas. Citotóxicas são células que liberam conteúdo citotóxico, que liberam conteúdo tóxico para tentar matar o patógeno, que são as células dos eosinófilos e alguns tipos de linfócitos. E existe também as células apresentadoras de antígeno, que são células mensageiras, que são monócitos macrófagos, alguns tipos de linfócitos, plasmócitos e células dendríticas, que são as nossas células sentinelas. Mas o que é isso, apresentadora de antígeno? O que isso significa? Bem, são células que capturam o meu antígeno. Lembra o que é o conceito de antígeno? Antígeno é qualquer substância que pode ser reconhecida pelo sistema imune. Então, ela faz a captura desse meu antígeno e exibe partes desse meu antígeno para outras células do sistema imune para conseguir identificar e ter uma resposta mais eficaz. Então, ela captura e mostra para o restante das células e se torna uma resposta eficiente. Então, veja, vamos recapitular um pouco o que a gente estudou até aqui. Então, a gente verificou que no sistema imune,
Quando o nosso patógeno ele adentra as barreiras físicas, químicas, ácidas, ele se depara com células do sistema imune. Eu tenho células tanto da imunidade inata, que não são específicas, que não mudam, e células do sistema adaptativo, que são específicas, mais tardias, que têm memória e que apresentam receptores para identificar o que é próprio e o que não é próprio. Nós aprendemos que essas células elas são formadas na nossa medula óssea vermelha, em ossos longos e pélvicos, chatos, através de células-tronco pluripotentes, de duas linhagens, linfóides e mieloides. E que mesmo que elas estejam formadas, não estão prontas para serem ativadas. Elas precisam por um processo de maturação. Essas células do sistema imune, que são várias, como basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, linfócitos, células dendríticas, células NK, que depois iremos fazer um vídeo sobre cada uma, elas são classificadas e chamadas também de células brancas, células dos leucócitos. Elas são classificadas em granulócitos a granulócitos, em fagocíticas, citotóxicas e apresentadoras de antígenos.